Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. O ano era 1894. Partia da cidade do Cabo uma composição, e logo ali, nas primeiras cadeiras da primeira classe, encontrava-se um jovem muito bem vestido, que havia comprado o seu bilhete para a primeira classe, recém-formado em Londres, em Direito, resolvera mudar para a África do Sul, para tentar ali poder trabalhar mais perto daquelas pessoas menos favorecidas. Quando o cobrador adentra naquele vagão, se aproxima dele e disse: "O seu lugar não é aqui." Ele então tira o bilhete do seu paletó de linho e diz: "Mas eu comprei." O bilheteiro então olha severamente e disse: "Você não entendeu. Lugar de negros é na terceira classe, no final do trem." Ele então se recusou a levantar. Foi quando o cobrador, que era bastante alto e forte, o segurou firmemente pelo paletó e jogou para fora da composição com um trem em movimento. Ele caiu no chão e ficou ali deitado, observando o trem sumir pela curva da estrada de ferro. Levantou-se, sacudiu a poeira do seu paletó e ali o mundo ganhava Mohandas Karachand Gandhi. Um hindu que dedicou toda a sua vida a partir do retorno para a Índia em 1914 para a luta em favor da paz, porque ele dizia que até a palavra contra era uma violência. E ali, estudando no Bhagavad Gita sobre a batuta de Krishna, ele resolveu lutar para libertar o seu povo do tacão inglês e recebeu o título de Mahatma, conhecido no mundo como Mahatma Gandhi. E conta-se que certa feita ele estava atendendo pessoas, quando chega uma mãe com uma criança e diz: "Mahatma, diz por favor para o meu filho que ele não deve comer açúcar, que o açúcar faz mal para os dentes, mal para a saúde." Ele olhou muito carinhoso para aquela criança, olhou para aquela mãe e disse: "Volta daqui uma semana." A mãe não entendera nada, mas fez como Gandhi pedia. Ela saiu uma semana depois, ela retorna e ele finalmente olha para aquela criança e diz: "Meu filho, você deveria parar de comer doces, porque te faz muito mal." E foi explicando. Ao final, ela voltou-se para Gandhi e disse: "Eu não entendi nada. Se você simplesmente iria orientar o meu filho a não comer doces, por que não fez isso semana passada?" Ele então sorriu e disse: "Minha senhora, é porque nós não podemos aconselhar ninguém a fazer o que nós não fazemos ainda. Semana passada eu comia bastante doce. Então eu pedi esse tempo para que eu pudesse me libertar do doce e aí eu ter moral para poder dizer isso ao seu filho." E é com base nessa história de Gandhi que hoje eu, Carvalho, estou aqui falando de preconceitos. Porque uma coisa que eu aprendi foi que a tribuna deve ser uma extensão da minha vida. Eu devo falar aqui apenas aquilo que eu estou apto a vivenciar, apto a praticar. Tanto é que certos assuntos eu não trato ainda, porque eu não gostaria jamais de ser questionado ou ser criticado por alguém que diz: "Olha lá o Carvalho, eu conheço ele está falando isso, isso e aquilo, mas não é nada daquilo que ele diz." Isso eu digo em relação aos nossos preconceitos. Eu tive uma criação onde o meu pai
que era um espírita muito voltado aos trabalhos sociais, e que nos ensinou levando junto para que nós, através do exemplo dele, aprendêssemos. Então eu vivi sempre muito próximos de pessoas deficientes, pessoas que viviam maltrapilhas, sujas, pobres, e eu nunca tive problema com aquilo. Eu os via como pessoas normais. Na minha adolescência, na década de 1990, eu jogava vôlei. Tinha alguns amigos do time de vôlei que eram gays. Inclusive, o melhor amigo da menina que eu namorava na época era homossexual. E eu sofria muita crítica, dizendo que eu era gay porque eu andava com gays, que eu conversava com gays. Não que eu andava propriamente dito, mas eu tinha amigos sem nenhum problema. Eu não via problemas naquilo. Então sempre eu me considerava alguém que já tinha superado o preconceito. Até que, há mais ou menos uns 8 anos, 10 anos atrás, eu de passagem numa cidade no interior de Minas, fui convidado para fazer uma palestra numa casa espírita de lá. E eu me lembro como se fosse ontem. Como é de praxe, eu fico próximo da mesa. Em algumas casas nos convidam para sentar à mesa enquanto fazem a leitura e a oração inicial preparatória. E eu estava à frente, não à mesa, quando o presidente da casa chamou alguém para que fizesse a oração inicial, mas que antes falasse algumas coisas. E eu vi quando adentrou um jovem, todo ao estilo grunge, de preto, com as calças quase no meio das coxas, coberto por uma blusa muito longa, as partes do corpo que eram visíveis todas tatuadas, cabelo cortado a moicano vermelho, piercings e brincos. E eu confesso que olhei e pensei que eu estava tendo a visão de um obsessor entrando no centro. Tamanho foi o meu pré-conceito. E quando aquele jovem que tinha aí na casa dos 23, 25 anos, pegou o microfone, eu confesso que eu fui às lágrimas. Primeiro, pela beleza que ele tratou de Jesus, pela beleza que ele falou de Jesus ali na frente, de maneira natural. E as lágrimas também vieram por vergonha. Foi quando eu vi que eu ainda tinha muito preconceito que precisava ser trabalhado. E eu me dediquei esses anos para trabalhar isto. Porque realmente o preconceito é algo que, se eu pudesse pedir para as pessoas levantarem as mãos e dizer eu tenho preconceito, poucas pessoas faziam isso. Umas por vergonha, outras porque não assumem e outras porque não sabem que tem. Como eu também não sabia. Mas quando a gente fala de preconceito, a conceituação, a etimologia da palavra, traz um prefixo pré, acompanhado pelo termo conceito. O conceito é qualquer ideia, qualquer opinião que nós tiramos acerca de uma pessoa, de uma coisa, de uma situação. E o pré quer dizer antes. Portanto, o preconceito é uma opinião que eu gero, que eu crio, de uma situação, de uma pessoa, ou de maneira generalizada de algo que eu não conheço ainda, como eu fiz com o rapaz. Eu o julguei pelo modo de vestir. Então eu conceituei que ele não era uma pessoa que estaria apta a falar do Cristo. Então, esses nossos preconceitos geram discriminações, que muita gente confunde preconceito com discriminação, mas na verdade a discriminação é a ação gerada a partir do preconceito, e pode ter basicamente 3 bases. A discriminação pode ter uma base emocional, onde eu apenas sinta, por exemplo, alguma intolerância ou uma vontade de afastamento de, por exemplo, pessoas obesas, pessoas pretas, pessoas homossexuais.
Ou ainda base psicológica, quando eu apenas sinto aquilo, mas eu exteriorizo com xingamentos, com palavras agressivas, o chamado bullying. Mas também existe a base física, que é quando eu ajo e começo a agredir, podendo gerar até crimes, assassinatos. Então, a discriminação é o efeito do preconceito, cujo preconceito, repito, todos temos os nossos. Até mesmo porque pode existir várias teses psicológicas que explicam o porquê dos nossos preconceitos, mas na base, a gênese dos nossos preconceitos é a nossa imperfeição moral. É natural numa humanidade que habita um planeta de provas e expiações, que ainda estamos caminhando e ainda muito distantes de estarmos moralmente perfeitos, termos características, sintomas, assim como uma doença, ela é conhecida inicialmente pelos sintomas, a nossa imperfeição moral é conhecida por sintomas, como por exemplo o vício. O vício é um dos principais sintomas, ou seja, uma das principais características da nossa imperfeição moral, porque denota um apego muito grande às sensações, demonstrando que nós somos ainda seres muito mais perto da animalidade do que da angelitude. E o preconceito, a mesma coisa. Porque o preconceito, segundo os Espíritos, ele é gerado pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo e até pelo nosso medo. Pelo nosso orgulho, porque muitas vezes temos a arrogância, a prepotência de achar que somos superiores. Superiores a uma pessoa, superiores a um grupo, superiores a determinadas situações. Mas também o egoísmo. Quando eu acho que tudo que é meu é melhor do que os demais, me levando a discriminar aquilo que não me pertence. E o medo, porque em verdade, nós temos medo de tudo que nós não conhecemos. O medo nasce do desconhecido. E quando nós nos vimos em situações ou com pessoas que desconhecemos, como no caso, uma manifestação, melhor, uma cidade pequena do interior, como acontecia muito em Jataí há 20, 30 anos atrás, de repente é invadida por grupos de ciganos, e vem toda aquela história, né? Que cigano rouba criança para fazer sabão. E o medo daquilo gera o preconceito, daí o cigano não é bem-vindo. E muitas vezes, para não dizer na maioria delas, nós somos preconceituosos sem saber. O preconceito está tão entranhado na nossa cultura, desde tempos imemoriais, que nós vivemos o preconceito de maneira natural, às vezes imperceptível. Quantas vezes eu, Carvalho, cantei na minha infância marchinhas de carnaval, que hoje eu revejo as letras e vejo letras extremamente preconceituosas e até discriminatórias. Os desenhos animados, que aparentemente são filminhos infantis, inocentes, como A Bela e a Fera, uma ópera de uma história, convenhamos, muito bonita, traz no seu bojo o preconceito, com discriminação e várias outras reações. Até a historinha do patinho feio, que nós crescemos ouvindo, traz ali o preconceito, o bullying, em relação ao patinho que era feio, até descobrir que era um filhote de cisne. E a coisa é tão natural, que até as vozes que se levantam para protestar contra o preconceito, protestam de maneira intolerante e discriminatória, reclamando o preconceito sobre si, mas trazendo à tona o preconceito e a intolerância
em relação àquele grupo que eles protestam, demonstrando o que Jesus quis dizer no Sermão do Monte, quando ele falou: vedes o cisco no olho do teu irmão, mas não é capaz de ver o graveto que está no seu olho. Hipócritas. E a maior prova que a nossa sociedade está afogada no preconceito, a maior prova que o preconceito está enraizado em nossas vidas e em nossas culturas, é justamente a necessidade das leis para coibir o preconceito e a discriminação. A lei antirracismo precisa punir alguém para forçá-lo a pelo menos engolir o seu preconceito. A Lei Maria da Penha, aqui no Brasil, que é a lei contra a violência à mulher, e mais recentemente, a lei que foi votada no Supremo para a criminalização da homofobia. Então é necessário leis para que nós, no mínimo, nos coibamos. Porque se nós fôssemos assim tão civilizados quanto nós achamos, seria totalmente desnecessários. Existem vários preconceitos, uma gama muito grande de tipologias. Mas aqui a gente vai falar só, digamos assim, dos mais comuns, para que a gente possa ilustrar, enumerar. Existe, por exemplo, o preconceito racial. Há pouco mais de 30 dias nós vimos explodir uma onda de protestos nos Estados Unidos quando um preto... Parênteses. Eu vejo que muitas vezes quando a gente fala um preto, torce o nariz, por preconceito. É porque existe uma movimentação entre eles, pedindo para que nós não os chamemos de negro, porque tudo na história que tem a palavra negro é referido, é simbolizado por algo muito ruim. A ovelha negra, o lado negro. Então, como sempre é levado para o lado ruim, voltaram a preferência para que se sejam chamados de pretos. Portanto, um preto foi assassinado por um policial branco, e ali gerou-se uma onda de violência muito grande, de protestos. Interessante. De um lado, pessoas protestando contra o preconceito, discriminando os brancos, porque um homem branco assassinou covardemente um irmão que tinha simplesmente a pele de outra cor. Nós vemos hoje no mundo os europeus discriminando os muçulmanos por conta de alguns poucos terroristas, como se a comunidade muçulmana fosse toda ela comunista. Num preconceito, inclusive, muito infantil. Existem os preconceitos étnicos. E aqui nós não precisamos ir muito longe. Há pouco mais de 2 anos, e agora mais recentemente, o Brasil começou a ser invadido pelos nossos vizinhos, irmãos venezuelanos, que para fugir da fome, da perseguição, romperam a fronteira ali em Roraima, e tiveram reações de toda sorte, envergonhando o Brasil, tendo as suas casas queimadas, seus abrigos, aliás, queimados, tendo agressões físicas, inclusive mortes. Os nordestinos são extremamente discriminados, principalmente pelos paulistas. E só quem conhece o Nordeste para não se apaixonar por aquele povo. Sofridos, sim, os do sertão, mas extremamente encantadores, lutadores, amorosos, e seres humanos como dificilmente a gente vê em outra parte do Brasil. Temos a misoginia, que é o preconceito contra a mulher. Eu acho que isso a gente não precisa nem descer muito. Mas nunca me esqueço, há pouco tempo atrás foi notícia na mídia mundial, quando um profissional executivo, funcionário de uma empresa multinacional em São Paulo, já estava embarcado numa aeronave da TAM, e quando ouviu a voz do comandante, chamou a comissária e perguntou:
piloto é mulher? Ele fez questão que se abrisse a porta e saiu do avião, dizendo que ele não voaria em avião onde a mulher é o piloto. E hoje nós vemos a mulher ganhando o seu espaço com muita justiça, inclusive fazendo justiça àquela ideia de que mulher é ruim no volante. Tanto não é verdade que o seguro de um carro de mulher é muito mais barato que o seguro do condutor homem, porque a mulher é mais cuidadosa, tem um índice de acidente muito menor. Enquanto em nossa sociedade, vergonhosamente, dentro de uma empresa onde existe 2 cargos do mesmo nível, o homem ganha mais do que a mulher. Nós vemos preconceitos contra idosos. E um muito nítido, muito claro, e que às vezes passa batido do tanto que as pessoas acham normais, é ver um jovem, um adolescente, querendo agredir verbalmente uma pessoa mais velha, chamando de velho. Não, porque você é velho, você parece um velho. Nós vemos memes na internet, né? De jovens dizendo assim: envelheci, ou estou velho, porque hoje é sexta-feira eu não saí de casa. Estou envelhecendo. Como que se fosse ser velho, fosse digno de vergonha. Muito pelo contrário. Os velhos já chegaram lá, estão vencendo. Enquanto muitos daqueles que discriminam talvez sequer chegarão. Muitos velhos chegaram, estão bem, enquanto muitos daqueles que têm preconceito talvez chegarão, mas não estão muito bem. Existem os preconceitos religiosos. E o preconceito religioso, infelizmente, é um dos maiores causadores de guerra e de morte de toda a história. Na Irlanda, em pleno século 21, no velho continente, dito o mais civilizado do planeta, católicos e protestantes têm que ser separados por muros em cidades, em bairros, conhecidos como Muro da Vergonha, porque separam bairros católicos de bairros protestantes, onde pequenos portões de acesso são fechados à noite, e onde há pouco mais de 8 anos atrás foi notícia na mídia, quando uma criança protestante errou o caminho de volta da escola e passou por uma rua católica e, pasme, foi apedrejada. Intolerantes religiosos aqui no Rio de Janeiro, julgando os umbandistas, os nossos irmãos umbandistas, como coisas do Satanás ou inferiores, chegam ao absurdo. Agora, em 2019, não sei se já aconteceu em 2020, mas em 2019 aconteceu muito, de organizar grupos para atacar terreiros de umbanda, inclusive agredindo pais e mães de santo e botando fogo. Nós, espíritas, no Código Penal de 1890, éramos criminosos, porque o Código Penal de 1890, que perdurou até a década de 1960, colocava ser espírita como contravenção com pena de até 6 meses de detenção. Eu fui convidado por algumas vezes para fazer uma palestra numa casa espírita em Ituiutaba, Minas Gerais. E ela é numa chácara, hoje uma chácara, 20 quilômetros da cidade, conversando com uma pessoa que é da família do ex-proprietário, porque hoje já foi doado para o centro, dizendo da história daquela casa, dizendo que no início do século passado, o avô, bisavô, não me lembro, construiu o centro numa fazenda que era distante da cidade, porque era menor, para poder fazer os atendimentos, as palestras, escondido da polícia. E até hoje, por incrível que pareça, primeiro que por falta de informação, segundo por ignorância mesmo, terceiro por comodismo, muitos irmãos cristãos de outras religiões confundem a doutrina espírita com a umbanda, chama de
macumbeiros, como que os umbandistas, os candomblesistas, fossem, por ter uma matriz africana, uma religião inferior. E eu me lembro muito bem, de pouco tempo atrás, assisti uma entrevista na TV, onde a apresentadora entrevistava um padre. E ela, querendo alfinetar o padre, perguntou sobre o filme do Chico Xavier, que tinha sido lançado recentemente, perguntando: você assistiu? Ele disse sim. E adorei. Aí ela questionou: mas como assim, o senhor é católico, minha filha? Eu não acredito em reencarnação, eu não acredito em nada que o Espiritismo prega. Mas eu reconheço que o Chico foi só amor e caridade, e, portanto, merece o meu respeito. A história dele é linda. Demonstrando o quê? A maturidade. Nós temos o preconceito sexual, que depois do preconceito da mulher, é o mais comum e o que mais machuca. Nós ainda vemos na nossa sociedade os homossexuais terem dificuldade em conseguir emprego. Até hoje, em pleno século XXI, a crença na cura gay, como se eles fossem doentes. Tudo bem que isso tem uma forcinha da Organização Mundial de Saúde, que no final do século passado chamava essa condição de homossexualismo. O sufixo ismo designa doença. E somente em 1990 é que tirou o homossexualismo da lista de doenças mentais. Foi quando parou-se de chamar transtorno mental de doença, porque descobriram que a mente não tem marcadores biológicos, que a mente não é um órgão e, portanto, não pode adoecer, daí transtorno, e passou-se a chamar de homossexualidade. Mas até hoje encabeça essa lista de preconceituosos contra os homossexuais líderes e fiéis de muitas religiões cristãs. E nós vemos, infelizmente, até no seio da doutrina espírita, preconceito contra os homossexuais. Mas nós precisamos entender que isto é apenas uma condição dentro do leque, dentro da jornada reencarnatória. Que o fulano, beltrano, a cicrana, se forem homossexuais, isso não os tornam seres de outro mundo, até mesmo porque somos todos hétero, homo e qual nome que quiser saber, filhos de Deus. E nós espíritas precisamos estudar e compreender isto. Porque é principalmente nesse momento de transição onde a quantidade de homossexuais está e vai aumentar no mundo, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, ao ponto de chamar a atenção da ciência para estudar o caso. Nós espíritas precisamos nos preparar para acolher. Porque o homossexual chega na igreja católica e lá ele ouve: você vai para o inferno. Ele vai para a igreja evangélica e lá ele ouve: você vai para o inferno. Chega no centro espírita e ouve: não existe inferno. Mas infelizmente também muita gente rejeita. Então nós precisamos orientar, porque sim, a homossexualidade traz implícita conflitos que só a reencarnação pode explicar. E por falar em reencarnação, na fala de Jesus: reconciliai com os vossos adversários enquanto estáis a caminho com ele, também vale para o preconceito, porque é fundamental não apenas corrigirmos os nossos preconceitos, como evitar a todo custo que os nossos preconceitos prejudiquem outrem. Sequer podemos imaginar, sequer podemos sonhar o quanto somos responsabilizados perante a lei de causa e efeito pelas consequências que os nossos preconceitos causam nas pessoas, nas instituições, na sociedade. E se ele é mantido, o preconceito, apenas no nível emocional, sentimental, ou seja, se eu tenho meu preconceito e guardo para mim, isso me intoxica.
Isso me impede de sentir a alegria, a felicidade e me faz uma pessoa realmente doente da alma. Agora, o preconceito pode lançar o preconceituoso a uma profunda sensação de culpa e de remorso quando ele se der conta do que faz, inclusive com entes queridos, inclusive com familiares. E se esse preconceito é exteriorizado, ele prejudica, causa dor e pode até destruir uma vida. Isso relega o preconceituoso a ter uma parcela muito considerável de responsabilidade perante a lei de causa e efeito. Porque geralmente o preconceituoso reencarna naquela posição que ele discriminava antes. Porque somente uma doutrina lógica, como a da reencarnação, é capaz de proporcionar àqueles que estão muito cristalizados ao preconceito a oportunidade de sentir na pele o que causa ao próximo. Essa inversão de posição é a maneira mais amorosa que Deus criou, por enquanto, para nos proporcionar essa oportunidade de reeducação, porque nada como sentir na própria pele, para a gente ver que realmente somos todos iguais. Eu conheci casos, porque o interessante é que muita gente que é preconceituosa e tem a oportunidade de reencarnar, quando enfrenta a situação, gera a culpa, o medo, o receio e até o autopreconceito. Talvez aqui em Jataí, quem tiver aí mais de 45 anos, deve lembrar do Dito. O Dito era um senhor preto que tinha retardo mental, que morou quase a vida inteira ali no albergue. Ele parecia uma criança de tão puro, embora os seus 50 anos à época. Vivia naquela época com carrinho de mão andando pelas casas próximas ao sanatório, colhendo a lavagem, que era o resto de comida, para poder alimentar os porcos da chácara do albergue. E nós, crianças, como a gente não conhecia a palavra bullying, porque não existia à época, a gente ficava brincando. Dito, você é preto ou branco? Ele mostrava a palma da mão, porque todo preto tem a palma da mão e a sola do pé mais claros, e dizia, não, sou branco, olha aqui, sou branco. Ele mesmo não se aceitava. E nós ficamos sabendo mais tarde, através de reuniões mediúnicas, que ele, em reencarnação passada, fora um senhor de escravos, que ele discriminava muito escravos, que os colocava para fazer trabalhos duros, da mesma maneira que ele, na pele de um preto, trabalhava duramente, tendo o seu psiquismo bloqueado pelo tanto de maldade que havia feito. Me recordo de um espírito muito querido, que fazia atendimentos em vários lugares no Brasil, e que era muito conhecido da nossa família. Ele era um médico, se dizia alemão, porque ele se apresentava como um homem muito branco, de olhos azuis, alto. E ele ajudava as pessoas, inclusive ele acompanhou toda a gravidez da minha sobrinha Ana Laura. Me lembro uma vez no culto do lar, na casa da avó da Ana Laura, este espírito incorporado em uma das médiuns apalpou a barriga da minha cunhada, olhou e disse, procura um médico. Você precisa olhar sobre a sua pressão. E não deu outra. Na segunda-feira ela foi ao médico e o diagnóstico daquele espírito estava correto. Certa feita, ele se manifesta no culto dizendo, eu vim me despedir. Depois de quase 20 anos de amizade, eu sinto muito, mas eu vou reencarnar. E eu pedi a Deus, e me foi concedido, eu vou renascer na nossa mãe África,
porque eu preciso vivenciar junto daqueles que eu discriminei a vida inteira, como ex-nazista que eu fui. E ele já se apresentava com o perispírito já tomado de algumas manchas, e ele dizendo: eu já estou entrando em preparação, e essa vai ser a minha última comunicação, porque eu preciso passar por isto, para tirar de dentro de mim os últimos resquícios de preconceito contra a raça negra. Isto, sem falar das obsessões, porque invariavelmente pessoas preconceituosas que prejudicam outros já o são nessa reencarnação, porque vieram preconceituosos do passado, fazendo cair por terra a tese de Nelson Mandela, que numa frase muito bonita disse que a criança não nasce preconceituosa nem odiando, ela aprende. É porque Mandela não conhecia a reencarnação. Porque o espírito que habita um corpo tenro de uma criança é um espírito velho, apesar de ser uma criança. E, obviamente, ele traz os seus preconceitos, se o tiver. E esses preconceitos, obviamente, geraram discriminações no passado e ações que fazem com que alguns espíritos que foram prejudicados ou de repente tiveram os seus bens, a sua família, a sua vida ceifada por conta da discriminação e dos resultados do preconceito, tornem-se obsessores, buscando a vingança daqueles ex-algozes. E as obsessões por antipatia, porque, sim, da mesma maneira que encarnados existem pessoas que antipatizam com determinadas condições humanas, e antipatizando, discriminam, em alguns casos investem contra, destituídos da carne, tornam-se espíritos com a mesma personalidade. A morte, afinal, não muda ninguém. E movidos por aquela antipatia ao preconceituoso, identificando porque identificam, sim, porque nós somos identificados pelo nosso pensamento, pelas nossas vibrações. Portanto, no plano espiritual não existem as máscaras do ego, as posturas que adotamos para sermos aceitos nos grupos. Sendo identificado, gera-se antipatia e a partir dali, as obsessões. No entanto, nós não deveríamos combater os nossos preconceitos por medo das consequências. Deveríamos combater por vergonha mesmo. Principalmente pela vergonha de dizer que nós somos cristãos tendo preconceitos. Porque ser cristão não é bater no peito e dizer: eu sigo Jesus, eu amo Jesus, Jesus isso, Jesus aquilo. Adorar uma imagem de um homem construído, sofredor, crucificado, ensanguentado, como se o Cristo fosse aquilo. Isso não é ser cristão. Ser cristão é vivenciar os ensinamentos do Cristo, é seguir os ensinamentos do Mestre, e principalmente o que preconiza a doutrina espírita. Quando Kardec, lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, perguntou: qual é o modelo mais perfeito? Qual é o ser mais perfeito que Deus permitiu ao mundo para servir como modelo e guia? E vem a resposta mais curta de toda a codificação: vide Jesus. Portanto, se Jesus é o nosso modelo, naquele que nós precisamos nos espelhar, nós precisamos ver como Jesus vivia. E Jesus andava com as mulheres. No momento e numa sociedade extremamente machista, onde considerava a mulher um simples objeto de propriedade do homem. Jesus acolhia as mulheres, defendia.
Jesus andava com prostitutas, independente da tese da discussão teológica, se Maria de Magdala foi ou não. Sim. Ele proporcionou a uma mulher ex-prostituta o grande mérito de ser a primeira pessoa a vê-lo ressurrecto, como se fosse um prêmio a provavelmente maior transformação que um ser humano pôde fazer em sua vida durante uma reencarnação. Jesus comia com pessoas de má fama. Jesus atendia militares. Jesus falava com pobres, estropiados, curava os cegos, atendia leprosos. E escolheu entre os 12 homens mais comuns, mais cheios de defeitos, para ser os seus apóstolos. Inclusive Levi, um ex-cobrador de impostos, o filho de Alfeu, conhecido como Mateus, um dos evangelistas. E infelizmente o que nós vemos pelo mundo são, entre todas as denominações religiosas, os cristãos, os ditos seguidores do Cristo, como os maiores preconceituosos que existem. Portanto, meus queridos, esta é a mensagem muito superficial sobre um tema muito profundo que nós gostaríamos de deixar aqui hoje, para que nós pudéssemos analisar, avaliar e realmente pautar a nossa vida no que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. E repito, lutar contra os nossos preconceitos, não por ser vergonhoso como é, não pelo medo das consequências que nós possamos ter frente à lei de causa e efeito, mas para que nós possamos bater no peito e dizer: somos cristãos. E essa luta, esse recado é em particular para nós espíritas, que deveríamos fazer como Kardec disse: reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações, sendo hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E vencer os preconceitos dia após dia, nos policiando, é o primeiro grande passo. Que Jesus possa nos iluminar a todos. Muito obrigado pela atenção e que assim seja.